Oi, Letícia, seja bem-vinda. Eu sou Érica Vilela, fundadora da comunidade Filhos de Maria, médica psiquiatra, e estamos aqui hoje representando a Clínica Filhos de Maria, com esse tema tão importante nos tempos de hoje em que nós estamos vivendo, que é o amor como instrumento de cura e alívio no cuidado humano. Não só agora. Um grande abraço para a Danúbia, para a Mameluque, que estão chegando aqui conosco. E nós vamos ter a alegria de compartilhar esse momento, de viver um momento de encontro com uma pessoa que eu admiro muito, que é muito especial, que faz um trabalho muito de Deus, um trabalho que todo ser humano deveria edificar, né? Uma catedral de amor. Seja bem-vinda, Maria, Tati Moura, Caio, meu querido Caio, meu primo, que alegria você aqui. Seja bem-vinda, Gláucia. O Ceará tá chegando nessa live, é isso mesmo, né? Esperamos alcançar todos os lugares. Pati, doutora Cardio, pediatra, a minha pediatra, que eu amo tanto. Cleiton, um grande abraço, Cleiton. Então agora podemos chamar a Príscila. Ela já entrou. Príscila, queria que você solicitasse aqui a entrada. Ei, Érica! Que linda! Ei, querida! Saudade! Paz e bem! Paz e bem! Que alegria! Amém! Que honra estar aqui com você! A honra é toda minha. Você viu, né? O tanto que eu produzi. Eu falei, gente, eu vou ter um encontro você tá com Príscila. linda! Eu vou ter um encontro com Príscila. Tem tanto tempo que eu não te vejo. Como que o tempo te fez bem, hein? Que coisa boa! Você é muito generosa, Príscila. É perceptível pelos comentários. Mas olha, é uma grande alegria. A generosidade ela vem do céu e a gente tem que entender o seguinte, que tudo aquilo que a gente sabe que nessa vida de impermanência nos acontece, tudo que a gente quer é alimentar a alma e não o ego. Então meu objetivo não é alimentar seu ego, mas a sua alma. Não, você alimenta minha alma só com o seu olhar. Fique tranquila, que é uma grande alegria estar aqui com você. Nossa, para mim não. E queríamos iniciar esse momento pedindo a graça do Espírito Santo, né? Ele que é o alimento da alma, o consolador. E pedindo na graça do Espírito, eu consultei os meus amigos baluartes de nossa comunidade e encontrei uma oração muito própria, que eu acho que para esse momento que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de fazer um convite a você, Príscila, e a todos que estão nos acompanhando, para rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os nossos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E amém. Iniciando, eu gostaria de rezar uma oração juntos. E essa oração é pela paz. Amém. Porque todas as obras de amor são obras de paz. É verdade. E
como servos, e nesse momento, nessa live, a gente quis mostrar assim, que em grandes momentos de dor surgem grandes obras de amor, obras de paz. Então, para todo mundo que está vivendo este tempo de pandemia, possa ter a esperança da paz. Vamos rezar juntos e alcançar essa paz que foi o Senhor que nos deu. Deus nos deu essa paz. Nos unindo, unindo a mim e a Príscila hoje, unindo quem está conosco. Então vamos pedir, faz-nos merecedores, Deus, de servirmos os nossos irmãos por todo o mundo. E nesse momento, sobretudo aqueles que têm uma ligação direta no cuidado com o enfermo, com os que sofrem, faz-nos merecedores, que vivem e morrem na pobreza, na fome e no sofrimento, sem sentido. Dá-lhes através das nossas mãos, hoje, o pão de cada dia, e pelo nosso amor compreensível, dá-lhes paz e alegria. E iniciando assim, falando para que o Senhor nos dê este amor compreensível, que eu queria bater esse papo com você, Príscila, porque como paciente eu tive a experiência de ficar muitas vezes internada na Santa Casa, hospital onde você trabalhou um período, no período em que eu fiquei internada, eu ficava internada acho que de 6 em 6 meses, e uma das alegrias que tenho da minha lembrança desse tempo de hospital era assim, a expectativa de seus pacientes, de você chegar de manhã sorrindo e perguntando como está, independente de como ele tinha passado a noite. Eu também tenho a alegria de ter grandes médicos na minha história, na minha vida, cuidando de mim enquanto paciente, mas eu percebi esse cuidado, né? E eu queria saber assim, você tem uma estratégia de amor, um caminho de amor que você segue para ir alcançando as pessoas, ou já aliviando, já trazendo aquele impacto com a presença, que eu acho que é tão importante no dia de hoje? Érica, eu acho que essa é uma pergunta muito simples e com uma resposta muito difícil, né? Nunca ninguém me perguntou isso. Mas enquanto você perguntava, eu fiquei pensando assim, acho que a primeira resposta que me veio ao coração, e a gente nunca peca por ser absolutamente transparente e honesto, né? É que não somos nós que escolhemos, é Cristo Jesus quem nos escolhe, né? E quando você tem a coragem de falar, eis-me aqui, como Maria Santíssima fez, no auge dos 15 anos, naquela época onde a mulher só podia falar, sim senhor, mais nada. Então, se nós tivermos essa coragem, que é a herança de Maria, e colocarmos então a serviço e falar, Deus, faça-se de mim, faça em mim aquilo que eu possa fazer enquanto estiver nessa vida de passagem, para fazer o melhor de mim, para que no ocaso da vida eu possa ser julgada pelo tanto que eu amei. Então, assim, eu penso, Érica, que é claro, existe um ritual para nós todos, até para mantermos a nossa saúde mental, emocional. Nós levamos dias que são dias muito difíceis, né, na área da oncologia, na área de cuidados paliativos. Nós também levamos dias que são dias de absoluta vitória, né, de absoluto milagre, pequenos e grandes milagres. Eu sou prova de um milagre, você é prova de outro milagre, não é verdade? Então, assim, é claro, todos os dias pela manhã eu rezo com meu marido, né? Todos os dias nós acordamos cedo, rezamos juntos, eu saio para fazer minha atividade física, sigo com a minha oração na atividade física e tomo meu banho, vou para um Convida e vou para a Associação Presente. Tem um dia que é a quarta-feira, que é o dia que nós atendemos gratuitamente a população de Montes Claros que tem câncer avançado. E sempre quando eu vou em oração. Eu vou em gratidão a Deus pela oportunidade que o Senhor me dá do meu trabalho, pela oportunidade que Ele me dá de fazer de mim uma ponte para trazer o alívio do sofrimento humano. Isso é uma coisa muito simples, sabe, Érica? Isso não tem dificuldade. E nem sempre a gente acerta. Muitas vezes a gente erra, a gente acerta. A gente não tem nada pronto. Tudo tem que ser construído. Aliás, o dia que a gente tiver tudo pronto, está na hora de ir embora.
né? Nós somos seres em construção, em evolução o tempo todo. Então, assim, eu não penso que tenha dificuldade de entender que no fundo, quando a gente escolhe ser gente que cuida de gente, né? E aí a gente escolhe a saúde, por exemplo, profissional de saúde, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, né? Dentista, médico, não importa. Nós somos uma rede multidisciplinar para promover a saúde de alguém. Então eu penso que quando a gente se dispõe a fazer isso, a gente tem que lembrar que enquanto ser humano, e não ter humano, mas ser humano, nós vamos conseguir fazer aquilo que a gente pode. Não a perfeição, mas aquilo que a gente dá conta fazendo o nosso melhor. Sabe por quê, minha querida? Porque essa história, por exemplo, de pandemia, bem no início, havia muito essa alusão de que os médicos são heróis, que os enfermeiros são heróis. Os médicos, os enfermeiros são gente como qualquer uma pessoa. E ele escolheu se doar, escolheu servir para cuidar, não tenha dúvida, e fazer o seu melhor para salvar vidas ou trazer, quando não possível salvar, fazer o melhor para aliviar o sofrimento daquela pessoa. Mas às vezes fica uma cultura de que nós, médicos, profissionais de saúde, precisamos carregar o mundo nas costas. E muitas vezes, Érica, nós adoecemos muito. Eu não sei se você sabe, a última estimativa que teve da Organização Mundial de Saúde, da Economist também, os médicos homens, eles morrem 3 anos antes do que os homens que não são médicos. As mulheres morrem 6 a 7 anos antes, médicas. Então a pergunta é, por que que a gente precisa carregar o mundo nas costas? Não precisamos. Mas nós não devemos fazer a mistanásia, que é o que nós fazemos muitas vezes, que é assumir essa postura egóica e não irmos de encontro ao outro naquela partilha, a partilha da felicidade, a partilha do que sabemos, do que temos, do que somos. Não é verdade? Então eu penso que é isso, minha amiga. Eu penso que isso é uma construção diária. Eu sou grata a Deus todos os dias, tenho 48 anos, vou fazer 49 mês que vem, no dia de São Bento. E sou muito grata a Deus pelas quedas que eu tive, pelas vezes que Ele colocou anjos no meu caminho para eu levantar, pelo convite à humildade que a vida me trouxe e também por todos os momentos de bênçãos e conforto que Deus trouxe para mim ao saber que eu estava no lugar certo, ao cuidar de pessoas, queridos de Jesus. Quando eu percebi alívio na face das pessoas, né, o conforto do alívio da dor, a presença. Então a vida vai nos ensinando o que verdadeiramente importa nesta vida de passagem. Uma coisa que, deixando claro que essa pergunta não é uma pergunta de autoria minha, é que assistindo uma entrevista do Pat Adams, né, o médico tão famoso pelo seu desejo de amar, ele fez essa pergunta na rede que estava entrevistando, era um conjunto de profissionais que estavam entrevistando, e ele falou assim, qual é a sua estratégia de amor? E todo mundo ficou parado pensando assim, como assim? Não, porque para você construir uma obra você tem que fazer uma estratégia. Tem estratégia de política, estratégia de economia, e o amor deve ser o ápice de nossas vidas. Qual é a sua estratégia? E é uma estratégia às vezes bem simples, né? A gente pensa sempre em grandes obras, né? Sim. Quando eu fiquei refletindo, né, se o projeto presente tinha um nome presente porque era um presente, se tinha um nome presente porque nos fazia experimentar a beleza deste presente que é o presente, que nós estamos aqui, que podemos viver, desfrutar. Mas eu fiquei pensando assim, quantas vezes nos dias que eu fiquei internada, a sua estratégia de amor para mim foi sorrir. Sorrir e dizer, oi minha amiguinha, você está aqui novamente? São gestos simples. Queria acolher as minhas irmãs que estão aqui, Vanessa, Débora. Tem uma paciente, uma filha de um paciente seu que toda hora
diz o quanto te ama, Priscila. Tem muitos aqui dizendo assim, o quanto que são agradecidos pelo cuidado que você teve com os familiares. Eu sei que é uma experiência de amor, porque eu não fui cuidado por você, mas tive a graça de estar ao lado. E a outra coisa que eu pensei nessa estratégia de amor que o mundo tem necessitado e que talvez nesse tempo de pandemia nos chocou, foi assim, não podemos abraçar, não podemos ficar perto. E isso foi sofrendo a angústia das incertezas. Quando você disse dos profissionais, né, e que logo no início foi assim, os médicos são os heróis, eles fazem o que eles estão fazendo, é aquilo que eles fazem todos os dias. E também é heróico aquela pessoa que também está limpando o chão daquele hospital, com risco de contaminação também, mas querendo dar um lugar com o melhor bem-estar. Né? E aí eu fiquei pensando que a gente às vezes foca muito na enfermidade, na dor, e não naqueles momentos de encontro que nos levam a esse bem-estar. Eu podia estar sentindo muita dor, mas aquele sorriso me trazia bem-estar. Às vezes um olhar, uma palavra que me trouxeram um profundo bem-estar. E isso começa já de criança. Eu acredito que, quanto profissionais de saúde, nós deveríamos ter esse zelo sempre de ter o cuidado de compartilhar, de encontrar, de não estar ausente naquele momento em que nós estamos tratando ou cuidando. Eu estou ali toda, eu me entrego toda. E eu achei interessante porque um aluno meu me perguntou uma vez assim, professora, você já chorou diante de uma história de sofrimento, diante de um paciente que estava... Aí eu falei assim, eu já. Depois eu até ouvi um colega falando assim, olha, vocês devem ficar... consolar, falar assim, vai passar e tudo, mas se mantendo, né? Aí eu falei, meu Deus, acabei de ensinar errado. Mas é porque eu sou assim mesmo. A minha paciente era uma paciente com um quadro depressivo grave e que tinha 5 dias que tinha perdido um filho de 5 anos. Saindo do hospital, cuidando de um filho com anemia falciforme. Quando ela começou a contar, e eu estou com a filhinha de 1 ano e 3 meses, né? Um grande milagre. Um grande milagre. E aí, estando com ela ali, o que eu soube fazer para ela foi segurar a mão e chorar com ela. Não tinha palavras para amenizar aquela dor. Depois respirei fundo e falei, vamos te ajudar. Estamos juntos, você não está sozinha. É importante saber isso. É muito lindo isso, sabe por quê? Porque enquanto você se reconhece como uma pessoa humana e uma pessoa que falha, uma pessoa que está em busca de melhoria o tempo todo, isso é muito bacana, percebe que existe esse respeito, a sacralidade do outro, respeito dando seu tempo, a sua inteireza, a janela da sua verdade, que são seus olhos, as suas mãos nas mãos dos outros. Agora a gente usa as mãos com as luvas, né? Nas mãos dos outros. Eu não deixei de pegar nas mãos dos pacientes de luva, totalmente equipada, protegida, mas eu continuo fazendo o que é possível ser feito com toda a segurança. Mas eu, enquanto médica, sinto falta do contato. Né? E é por isso que a gente teve que aprender a abraçar com os olhos, com um sorriso, ter mais expressão. E a gente está sorrindo com os olhos, porque a máscara, como ela tapa. Mas o que eu acho bacana nisso tudo é porque, assim, sempre quando eu estou dando uma aula, um aluno pergunta. Semana passada eu estava fazendo uma videoaula e uma das perguntas foi essa: você já chorou com algum paciente? E eu rapidamente olhei e falei, claro, não consigo nem contar quantas vezes. Porque se eu não fizer uma contra-transferência daquilo que é um sofrimento para o outro, talvez a minha comunicação para o outro de uma notícia difícil seja muito inadequada. Eu preciso entender que a palavra comunicar vem do latim comungus, comunhão. Eu preciso me ligar, comungar. Eu tenho que estar junto. Então, se eu consigo ser ponte para facilitar a informação,
e fazer com que essa informação chegue de uma maneira esperançosa e não mentirosa, absolutamente verdadeira, mas respeitosa, eu estou fazendo a melhor comunhão que eu posso. E se a gente parar para pensar, Érica, essa não é a primeira crise mundial que nós vivemos, né? Não é só a gripe espanhola, não é só as guerras que nós tivemos. A pandemia é mais um convite à fragilidade humana, a repensar. Mas olha para você ver, eu gosto muito de saber a origem das palavras. A palavra crise, ela vem do sânscrito, né? Porque o sânscrito é a matriz das línguas ocidentais. E ela vem do sânscrito e significa kir. Então, crise vem de kir. E o que crise significa? Crise significa purificação. Então, quando a crise significa um processo crítico de depuração, que no frigir dos ovos é apenas dizer que só o verdadeiro fica. Só o que importa vai ficar. Só aquilo que é verdade, aquilo que é acessório, aquilo que está demais, aquilo vai passar. E quando eu penso na palavra crise e ela vai me levar então a tomar decisões, que por exemplo eu quero ser uma pessoa que busque mais a humanização para trazer mais sentido naquilo que eu faço, ou seja, por que eu faço o que eu faço? Qual é a decisão que eu tenho que tomar nessa crise, que é essa pandemia, que é um momento de fragilidade, que é um momento que eu preciso internalizar que eu não sei, que eu não controlo nada daqui para frente? A palavra crise me leva à palavra decisão. E a palavra decisão opera uma cisão com o anterior e inaugura o novo. Então, quantos convites a vida está trazendo para você, para mim, para todos que estamos aqui conversando, que é para que aproveitemos que da crise nasça uma decisão. Que a gente possa fazer a cisão com aquilo que é antigo, com aquilo que passou, e que nos consumia, que nos acelerava e que a gente não pausava. Para a gente conseguir inaugurar um homem novo, uma mulher nova, e que nós realmente esperamos que tenhamos dias melhores. Então, quem sabe, Érica, esse recuar da humanização que hoje a gente vive nos CTIs, da presença física, até pela questão de uma questão sanitária, também das privações nos leitos de morte, nos rituais, né, de despedida. Mas quem sabe nós não vamos fazer surgir algo criativo, não é verdade? Como? Por que não sermos mais humanos, se essa é a nossa essência? Por que não chorarmos com quem sofre e nos confia o cuidado? Entende? Então, se no fundo, nós todos entendemos que o que a gente quer é buscar a paz, aquela paz verdadeira que o mundo não compra, não nos oferece, que está lá dentro da gente, ao contrário, que o mundo pode desabar. Porque nós sabemos que Deus é maior do que qualquer desafio, qualquer deserto, qualquer morte. Então essa paz que você busca, que eu busco, que todos nós buscamos e que é tão legítima, essa paz, ela também nos traz a esperança, nos traz doses de confiança, e a chance da gente, então, construir caminhos juntos para buscarmos a paz. Sabe, Érica, esses dias, tem uma residente que me acompanha, ela me fez, lá na Associação Presente, ela me fez uma pergunta, falou, Prícila, você pode me falar, assim, uma lição da pandemia? Eu falo, nossa, eu tenho várias, eu acho que eu podia te falar 10 lições da pandemia. Mas talvez, pensando em questões globais e não só para mim, eu penso que a humildade intelectual é uma grande lição. Porque nós achávamos, então, nessa geração que a gente estava caminhando, né? Ou seja, na nossa existência, você faz parte da minha geração, eu sou bem mais velha que você, mas fazemos parte da mesma geração. Não? Não. Você não é muito mais velha que eu, não. Eu tenho 43 anos, Prícila. É meu, ai, amiga, eu vou fazer 49, são 5 ou 6 anos de diferença, faz uma diferença grande. Mas por que humildade intelectual eu acho que é uma grande lição para a humanidade? E tem uma psicóloga brasileira chamada Meire Oliveira que ela fala que na vida nada é em vão, Érica. Aquilo que não for bênção tem que ser lição. Então eu acho que a gente está tendo muitas bênçãos, mas muitas lições também.
E a gente não pode deixar de passar pelos desafios sem refletir o para quê disso tudo e qual o propósito disso na nossa vida. Mas a humildade intelectual, eu acredito que seja a primeira lição de todo ser humano. Porque olha para você ver, quantos povos se aglomeraram e se declararam com supremacia a outros povos? Nessa nossa geração. Recentemente nós vimos, né, infelizmente, uma cena terrível, que foi para os holofotes do mundo inteiro, de um policial matando um cidadão. Não é verdade? Então, qual é o direito que eu tenho de achar que eu sou melhor do que o outro apenas por um detalhe, que é a cor de pele? Quantos detalhes a vida está nos mostrando e jogando na nossa cara que nós precisamos ter humildade intelectual? Nós que achamos que sabemos a resposta para tudo e descobrimos que temos um inimigo invisível e que precisamos do coletivo, precisamos do cooperativismo, precisamos estar juntos para vencermos juntos com criatividade esse inimigo que é invisível, porque se a gente não se unir, a gente não vai sair de onde a gente está. E a terceira coisa que eu acho que é o movimento mais bonito dessa pandemia é a importância da solidariedade, Érica. Sim. Que é isso que vocês fazem, né, na comunidade Filhos de Maria, que é restaurar a pessoa por inteiro. Que é isso que a Associação Presente faz. E, aliás, nós temos o mesmo padrinho, porque eu lembro que quando eu fiz o diagnóstico Padre Chãozinho, e por várias vezes eu visitei Padre Chãozinho, do diagnóstico até o óbito, foram 5 meses e 3 dias. Em nenhum desses dias eu deixei de vê-lo. Todos os dias eu estava com ele. E por algumas vezes você tinha ido visitá-lo. Por algumas vezes ele tinha me dito que você esteve com ele. Você se lembra disso? Lembro. Inclusive lembro porque a gente pediu muito para ele, para que a gente cuidasse dele. Tinha algumas pessoas que tinham formação como técnico de enfermagem na época. E a gente queria muito estar ao lado, né? Nós somos muito gratos. Ele foi nosso primeiro diretor espiritual, nosso orientador espiritual. Eu me lembro disso. Então, assim, nosso início, o florescer, o primeiro ato de fé em relação a nós, quanto acreditar, quanto obra de Deus, foi o Padre Chãozinho que nos acolheu. Então, nós somos muito gratos e lembro, sim. Lembro dele falando assim, eu não sinto tanta dor como você sente tanta dor todos os dias. Eu falei, Senhor! Então eu aqui sou muito fraca, padre. Mas você sabe que Padre Chãozinho, ele me trazia uma confusão para eu realmente saber o grau étnico de dor dele. Porque sempre quando eu chegava e achava que ele estava com dor, ele falava, tô ótima, minha filha. Tô no céu, tô em paz, tá tudo em paz comigo, Príscila. Faça seu trabalho, tô tranquilo. Nunca ele reclamou. Então, eu penso que nós ganhamos um grande padrinho espiritual a nos ensinar que, a despeito das adversidades, das noites traiçoeiras e dos desertos que a vida apresenta para você e para mim, para quem está conosco, que a gente nunca deve perder esperança e nunca trocarmos de sermos seres agradecidos para sermos seres murmurantes ou reclamantes. Padre Chãozinho nunca foi um ser reclamante. Ele foi de câncer de pâncreas, né? É um câncer que traz muita dor, não é verdade? Então, assim, ele foi um ser que me ensinou muito a serenidade, a despeito do sofrimento, mas a gratidão o tempo inteiro. E a outra palavra que eu também gosto muito, Érica, de me remeter ao latim, é a palavra fé. Né? Fé vem de fides, que significa fidelidade, e que é a confiança absoluta. Fé é confiança absoluta. Fé não tem espaço para dúvida. Então, olha quanta coisa linda que acontece quando eu entrego para o universo essa minha confiança. Nossa, você não está triste? Está tudo fechado. A igreja fechou na quaresma, fechou tudo, comércio, a economia quebrou. Claro, estamos todos no mesmo cenário. Precisamos uns dos outros para vivermos. Mas nós acreditamos que tem um Deus que cuida de nós. Nós cremos que, apesar das lições, e não vai ficar ninguém ileso, ninguém vai ficar ileso de dor e sofrimento nisso tudo que a gente está passando.
principalmente crianças e idosos, não é verdade? Mas todos nós estamos passando, deixando uma marca de uma dor, de uma lágrima que nós estamos derramando nesse processo de caminho que estamos construindo juntos. Mas a fé, Érica, a fé é algo que eu creio de olho fechado. Eu não preciso ver. A fé é confiança. Eu acredito, eu confio, eu deposito. Então a esperança, ela é um grande antídoto para a gente desse inimigo. Você concorda comigo? Porque se todos os dias eu trabalho, exercito a minha esperança, eu vou exercitar o que, Érica? A minha espiritualidade. E olha que lindo, a espiritualidade é o meio, é o caminho entre a espera e a esperança. Então a gente começou falando de esperança e a gente está falando de espiritualidade. A espiritualidade, então, eu vou repetir, é o caminho entre a espera e a esperança. Então, como não perceber esse Deus vivo, e não de 2020 anos atrás, mas o Deus vivo agora, que nos convida agora a buscarmos essa humildade intelectual, a buscarmos o outro que me transforma, o coletivo, o cooperativismo, ou seja, a gente descobriu que a gente não consegue ser feliz sozinho. E o terceiro, vamos sair da postura egóica, não é verdade? Da mistanásia, e vamos então olhar para a solidariedade, porque nós só somos felizes quando partilhamos. Tudo que somos, tudo que nos é capacitado, tudo que nós escolhemos nos capacitar, tudo que temos materialmente, essa vida passa, essa vida é impermanente. E o que nós vamos levar dela é o quanto que a gente amou. Então, quantas lições lindas que a gente tem de falar, caramba, entre a vida e a morte, Érica, existe o quê? O tempo. E o que eu faço da minha vida nesse tempo é o que vai fazer exatamente com que eu tenha a reflexão ao final dela de que, poxa vida, Jesus, eu queria te agradecer porque eu fiz o que eu dei conta, mas fiz o meu melhor. Você pode ter certeza disso. Eu chego aqui de cabeça erguida para te agradecer o tempo que o Senhor me deu. Porque eu fiz o melhor que eu pude para a humanidade. Pensa que paz maior do que essa, talvez eu acredito que seja impossível. Eu sempre falo para as famílias e para os pacientes, quando eu vou comunicar uma notícia difícil, de, por exemplo, um diagnóstico de câncer, né, isso é uma rotina muito frequente para a gente fazer comunicação. Muitas vezes é dentro do meu consultório, é que o meu irmão, meu par, né, porque nós somos irmãos, somos partícipes do mesmo universo, ele vai saber por mim, através da minha comunicação, da minha comunhão, o que realmente está acontecendo com ele. E ele sabe realmente. Porque o que Deus quer da gente é a verdade. A verdade, ela pode doer. Ela pode verter lágrimas. Mas nós precisamos saber que Deus põe anjos para enxugar as nossas lágrimas. E ao nos perceber que não estamos sozinhos, tudo fica mais fácil, não é, Érica? Tudo fica mais suportável para caminhar, para poder conseguir construir esse caminho juntos. Que bom que nós somos seres abertos para vivermos em bando e não solitários. Porque se nós nos isolarmos, não só iremos adoecer mais rápido, sofreremos muito mais, viveremos muito menos e vamos perder a melhor parte da vida, que é a leveza, que é o que é belo, que é o que é bom. Não é verdade? Algumas coisas que você falou, Priscila, que eu achei importantíssimo, que eu acho que faz parte dessa estratégia de amor que você foi construindo com a vida, né? A esperança, a gratidão, a paz. E aqui foi falado muito a questão do choro, que Jesus chorou, mas é interessante assim, que o meu choro não era o choro dela, né? É importante entender isso. Eu não tinha como assumir a dor dela. E muitas vezes nós, profissionais de saúde, nos colocamos nessa condição de assumir a história e a dor do outro. Não. Eu tinha como compartilhar. Eu tinha como compadecer. Eu chorava por aquilo que, de certa forma, chegava e alcançava a mim. Eu imaginava, né? Se eu perdesse um filho, como seria
essa experiência como ela vivenciou. Então, acho que é importante nós estarmos sempre nesse encontro. O Papa Francisco fala muito nisso, né? Ir ao encontro do outro, ir ao encontro das periferias existenciais. E hoje, que é uma realidade assim, que é muito importante a gente citar, eu como psiquiatra não poderia deixar de falar, é que existe um momento da pandemia que nos ofereceu esse isolamento, mas existem pessoas que vão adoecendo e se isolando, e que vão se sentindo neste isolamento, e que vão precisando desse isolamento ao mesmo tempo que cresce uma grande angústia. Então, nesse momento, é preciso ter a gentileza, a delicadeza, para saber ir ao encontro dessa alma. Às vezes eu falo assim, olha, nesse momento você está muito ferido. Pensa numa pessoa que está toda queimada, ela precisa ser abraçada, mas ela não consegue ser abraçada. Ela vai precisar esperar um tempo para ser abraçada. Então, às vezes, essa pessoa vai precisar esperar um tempo e vai precisar de ajuda para, nesse tempo, esperar. Mas ela vai chegar ao momento onde ela vai ser abraçada e vai poder, sobretudo, abraçar, né? Abraçar o outro, o encontro do outro. Uma outra coisa que você falou que eu achei interessante, quando fala do sofrimento, da paz, parece que estamos falando em coisas contraditórias, opostas, adversas. E não existe vida sem sofrimento. Não existe essa felicidade pregada, comercialmente falando, onde você tendo todas as coisas, ou realizando todos os seus sonhos, ou se satisfazendo, você vai ser feliz. Não, uma felicidade sem sofrimento é ilusão. Assim como um sofrimento que não encontra um sentido, onde você não percebe a presença. O sofrimento sem sentido te leva a uma morte seca. Ele não te deixa florescer primeiro. E é muito importante a gente lembrar que existe um provérbio, né? Aliás, é um salmo, Salmo 89, que a vida é como a erva do campo. Nasce, floresce ao meio-dia e no final do dia as folhas ficam secas e caem. Assim é a nossa vida. E eu acredito que a gente deva morrer do jeito que a gente vive, sabe, Érica? A gente percebe isso no outro e percebe isso à medida que a gente vai construindo a nossa história. As pessoas que têm muito medo da morte, esses dias eu estava falando isso com os alunos, ou até com alguém, só não me lembro quem foi numa live, mas a impressão que a gente tem, e por favor, eu não quero falar que isso é um clichê, mas a impressão que eu tenho é que o medo de morrer passa por coisas que eu deixei de fazer na vida, sabe? Por arrependimentos, por dívidas com a vida. Então, se eu celebro a vida, apesar de saber que meu tempo pode estar curto, apesar de saber que eu estou diante de um diagnóstico que ameaça a minha vida, vamos celebrar a vida, o que para mim importa hoje, o que eu dou conta de reconstruir que não foi possível ser feito naquela época, quem eu posso ir em busca para pedir perdão, quem eu posso chamar no meu leito de morte para falar que privilégio ter você, meu marido, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus queridos. Que privilégio vocês terem permitido abrir o coração e a vida de vocês para deixar que eu evoluísse como ser humano apenas porque vocês estão perto de mim. Obrigada. Então eu penso, sabe, Érica, que o sofrimento ele é inerente. E quando você falava do chorar, a contratransferência é inevitável, não tem como a gente não pensar no sofrimento do outro e pensar como seria comigo, como eu reagiria. E é por isso que eu penso que talvez o caminho mais poderoso, a ferramenta mais poderosa é a espiritualidade. Porque a espiritualidade me conecta diretamente ao divino, ao que é sagrado. É pela oração que eu consigo fazer com que essa conexão aconteça e eu consigo encontrar o sentido nesse sofrimento que eu estou vivendo. E quando eu falo de ferramenta para acalmar os corações, que seja a fé, que seja a espiritualidade, porque as duas vão se entrelaçar o tempo inteiro, a gente tem que lembrar que um dos convites também que eu enxergo que a pandemia traz
é que você tem que se posicionar. Ou você vai fazer parte do mundo dos egoístas ou dos altruístas. Não tem meio termo, vou colocar um pé lá e o outro cá. Porque hoje o mundo é assim. Ou você faz parte do mundo dos que ajudam, ou do mundo dos que é ajudado. Você precisa se posicionar. A vida, mais uma vez, de novo, nos convida a amadurecer, porque o tempo está passando, Érica. E entre o nascimento e a morte, tem um ditado alemão que fala que o berço é irmão do caixão. Então, entre a vida e a morte, nós temos o tempo. E o que eu faço com esse tempo é que vai trazer o sentido da minha vida. Então, é tão apaziguador, é tão reconfortante. A gente que cuida tanto, né, de pessoas que estão na fronteira da vida, de perceber pessoas que conseguem falar da gratidão, do medo que elas não têm de ir em contra Cristo, de estar esperando essa busca, de que elas não têm medo de absolutamente nada porque fizeram o melhor que puderam na vida, entende? Entendo. Então, quando você fala... Eu me lembro de um outro padre também que foi uma grande referência para mim quanto pessoa. Você falou assim, é gente cuidando de gente e aprendendo com gente, né? E que morreu com a morte assim, cantando para a morte. Foi cantando para a morte, que foi Padre Henrique. E eu aprendi... Padre Henrique! Padre Henrique, eu aprendi que ele estava sempre a caminho. Eu nunca via Padre Henrique que não fosse a caminho de alguém, ao encontro de alguém. Ele também me trouxe muita paz, pelo sorriso, pelo olhar, pela forma, pelo entusiasmo com a vida. E muitas vezes nós deixamos de ver essa beleza. A beleza que é esse momento presente. E quando você disse assim, nós estamos no momento onde a gente tem que decidir de qual grupo queremos fazer parte. E Viktor Frankl, que é um psiquiatra que eu admiro muito, com a sua obra, ele dizia assim que nos campos de concentração, ele viu as pessoas tomando essa dimensão. Ele até usou no livro dele assim, se fala em santos, e eu entendo isso depois da canonização de Maximiliano Maria Kolbe, mas como ele não tinha uma religião católica, ele fala, mas ali para mim, você pode fazer parte de pessoas decentes e das pessoas que não são decentes. Não é uma questão de fé somente, é questão de humanidade, de ser humano, de decência, de dar-se, de ir ao encontro do outro. E aí quando você falou e assim... muito menos uma questão de religião, né? Porque você vê, uma pessoa como ele, que escreveu O Sentido da Vida, às vezes você encontra pessoas que são altamente religiosas, mas não são espiritualizadas. E a gente não pode confundir essas coisas, porque religião é o caminho, é a antessala. O encontro com Cristo é a sala principal, ao meu ver. Então, religião, Érica, é um modo de crer. E eu tenho um cuidado muito grande porque de décadas para cá a humanidade fez um desserviço de dividir, de fazer cisão por causa das religiões, sabe? E é importante a gente lembrar que a melhor religião é a sua, é de quem nos ouve, é a minha, independente. É a que você faz o bem, é que você tem Cristo em você. Então, religião é o modo de crer. E a espiritualidade é um modo de ser, é o que vai te sustentar na existência. Então e que sustentou o Viktor Frankl. Quando a gente foi estudar logoterapia, o que fez esse cara sobreviver ao campo de concentração? Escrever uma obra-prima como essa, a gente precisa entender que esse cara tinha sentido todos os dias. Ele tinha propósito todos os dias. Tinha algo que fazia falar dentro dele com a voz muito alta e eloquente. Para quem você se levanta todos os dias, Viktor? Então, isso é muito legal. Sabe por quê, Érica? Não tem tempo mais para a gente usar maquiagem, não dá tempo mais para a gente ficar no raso. A gente precisa ir para as profundezas. O tempo de agora é o tempo da pausa, mas é o tempo da profundidade, não é o tempo linear de que dia que vai acabar a pandemia, de que dia que eu vou formar, que dia que eu vou comprar minha casa. Esse tempo agora nós nem sabemos quando vai acontecer e de que maneira vai. Mas o tempo profundidade é agora. E é muito importante a gente entender isso, sabe? Que não dá para ficar nessa questão rasa de às vezes achar que é a religião
que vai fazer com que eu consiga ter credencial para entrar em todos os lugares, para eu ter voz e ver. É o exemplo, é o que você faz, é o que Madre Teresa nos ensinou. Mais vale as mãos que fazem do que os lábios que oram. Isso é muito forte, esse convite. O tempo não dá para a gente ficar nessa indecisão. É por isso que a gente precisa se posicionar. É interessante quando você fala assim, eu penso em várias pessoas, em mente, por exemplo, e que estão aqui participando dessa live, os nossos missionários que estão na Terra Santa e que cuidam de idosos em estágio terminal e que sofrem profundamente porque há muitas perdas e a dificuldade da língua. Quando nós chegamos lá, a gente não sabia falar inglês, não sabia falar árabe, a língua lá falada é o árabe, e eles conseguiram se expressar unicamente através da linguagem do amor, do cuidado. E como eles têm feito essa experiência, e como que são vidas riquíssimas. E a gente para e pensa assim, o que nós podemos construir? Né? Quando pensei nessa live, pensei assim, a Fundação Sara construiu uma obra de amor, são monumentos de amor, de momentos de dor. A Casa São Miguel, o Projeto Presente, nenhum deles veio de um momento em que estava todo mundo bem, em que tudo estava dando muito certo na vida, em que tudo estava assim, com todas as respostas. E nesse momento, talvez, esse momento em que o mundo para perceber, eu ainda fico, quando você falou dessa questão da cisão das religiões, eu hoje penso que não é só as religiões. Quando eu sofro mais por um cachorro, ou por um cachorro que é violentado e morre, e por uma pessoa que é violentada e morre, eu estou sempre tendo polos. A gente tem polos de todos os modos e maneiras. Quando o convite que Cristo nos fez foi a unidade. E, sobretudo, essa unidade de comunhão, de compartilhamento, de história, de estar a caminho, de abraçar a dor do outro, independente de quem esse outro seja. E é interessante quando a gente pensa nisso em âmbito universitário. Eu agora tive meus acadêmicos assim, com o desafio de dar aula online, né? Porque não era muito possível. E o quanto que eles estavam tensos, ansiosos. E muitos deles agora, quando eu encerrei a tutoria, eles disseram assim, Érica, muito obrigado, foi muito bom ter você como tutora, porque você é muito engraçada. Porque eu fazia graça, mas eu fazia graça mesmo. Graça, eles estão fazendo prova naquela atenção, eu falo, sua testa é linda, estou admirando muito, que coisa bonita, você está imóvel, pisca para mim para saber que você está aí. Às vezes, a gente precisa de uma palavrinha, de poder, de dizer assim, vai ficar tudo bem, vai passar? Pode até ser que não passe, mas a gente tem tanta coisa para aproveitar nesse caminho. E na realidade, sabe, Érica, você me lembrou Paracelso, né? Paracelso disse que o amor é o mais alto grau de cura. E mais do que isso ele disse que o melhor remédio para o homem é o próprio homem. Então, o mundo carece de delicadezas, o mundo carece de gentilezas, o mundo carece da verdade amorosa e não da verdade que fere. O mundo carece de experienciar a partilha, como você disse, e eu sempre acredito nisso. O que enche a nossa vida de propósito é o quanto nós conseguimos sair de nós mesmos para aliviar de alguma maneira o sofrimento de alguém. Uma vez, Érica, nós recebemos uma escola lá na Associação Presente de um bairro de periferia aqui em Montes Claros, e a professora foi levando umas 20 crianças de 8 a 10 anos, isso tem 1 ano e 2 meses mais ou menos. E essas crianças foram nos quartos, chegaram meio timidazinhas, se podiam chegar, eu fui convidando-as, vamos entrar. Elas foram em cada leito, nós temos 40 pessoas hospedadas na casa hoje, né? E elas foram em cada leito, eu fui perguntando o nome de cada um para eles falarem para elas. Uns não conseguiam falar porque usavam sonda, traqueostomia, mas os que conseguiam falar, e as crianças ficaram. Todas entraram, conversaram, e quando elas saíram, eu perguntei para elas assim, vocês conseguiram fazer o encontro com Jesus? Vocês viram Jesus aqui? Aí teve uma que falou assim, tia, desculpa, eu não vi. Onde que ele estava? Aí eu falei assim, escolhe aquele quarto
tem a Dona Maria que está ali na cama do meio. Vai lá e olha para ela e me fala se você não viu Jesus dentro dela. Aí ele foi, passou um pouquinho e voltou. E ele falou para mim: sim, tia, entendi. Eu vi Jesus dentro dela. E eu falei assim: você viu Jesus mesmo ou você está falando isso para fazer a tia feliz? Aí ele foi e falou assim: não, ela sorriu para mim quando eu cheguei. Ela me perguntou o que foi. Aí ele falou que quando perguntou para ela assim: eu vim ver se Jesus está aqui. Aí ela riu para ele e pegou na mão dele. Então, coisas tão simples, tão pequenas, e Santa Teresinha fala que é no pequeno que a gente vai construindo a dimensão do grandioso, né, do extraordinário, né, do ordinário que a gente chega ao extraordinário, que é Cristo Jesus. A unidade, Érica, é o maior convite que a humanidade nos faz. Precisamos nos desarmar em todos os sentidos. Precisamos nos desarmar nas polarizações religiosas, políticas, nas segregações, em tudo. Precisamos entender que não há tempo mais para essa vida rasa. Precisamos entender que navegar na profundidade é muito mais interessante. A gente aprende a administrar o nosso tempo com a gratidão absoluta do início ao fim. Porque se nós somos seres humanos, a nossa essência de ser, e esse mundo que nós estávamos tendo a nossos dias acelerados, a gente comia comida, comia os dias, os finais de semana, os anos, sem razão para fazer o que fazemos. Quantos de nós fomos zumbis ambulantes tanto tempo? E a vida, há 4 meses, nos pediu pausa. Não é verdade? Então eu penso, sabe, minha amiga, que não há tempo a se perder. O tempo é agora. Não temos nem garantia de futuro, porque o futuro é hoje. E até que a morte chegue para todos nós, e ela vai chegar, vamos viver a vida, gente, né? Vamos viver a vida, né? Desbancar todas as pompas, né? Vamos nos desprover das armaduras e vamos entender aquela simplicidade que é Cristo Jesus, que é a nossa essência. Você falava, Érica, da Terra Santa. Hoje completa 1 ano que eu cheguei ao Brasil, que eu fui à Terra Santa. Na semana seguinte eu fui a Roma ter uma audiência com o Papa pela Associação Presente. Está fazendo hoje o dia que nós voltamos da Terra Santa e da Itália. E vou te dizer uma coisa: o meu sonho de conhecer a Terra Santa era peregrinar os caminhos de Cristo. Mas eu descobri que ao peregrinar a história, os caminhos de Cristo, na realidade o que Cristo fez comigo foi me jogar para dentro de mim para que eu tivesse a coragem de peregrinar para dentro de mim mesma. E que eu tivesse face a face com a verdade daquilo que eu dei conta, do que eu não dei, daquilo que me trazia dor, que me trazia alegria, porque só cada um sabe a dor e a alegria que tem de viver. E ao estar com o Papa, eu me emocionava tanto, 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 e eu esperei tanto o momento que na hora que o Papa pegou na minha mão, eu só chorava. Eu não sabia o que falar para ele. E como o Papa não falava inglês e eu não falava castelhano, naquela hora que ele pegou na minha mão e que eu falei para ele que eu estava tensa, aí ele foi e falou: tô tão feliz. Acalma, você veio fazer aqui o quê? O que que te trouxe aqui? E eu me lembro que a primeira coisa que eu falei para ele, chorando como se eu estivesse no colo de um pai, foi falar para ele que ele salva a humanidade com a atitude dele. Então eu penso que o tempo todo, o plano espiritual, ele está nos mostrando qual é o melhor caminho a seguir. O coração da gente, Érica, não falha. A gente só devia colocar os pés na estrada, e às vezes a gente tem um tanto de bifurcação, tanto de estrada para escolher, mas quando a gente perguntasse em oração para Cristo Jesus, o que está cheio meu coração? O que eu quero partilhar? O que importa para mim e o que importa para ti? Porque tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor, não é verdade? Eu também tive o meu momento com o Papa, mas assim, eu sou um pouco mais extrovertida, eu tinha toda uma formalidade para ser seguida, pegar na mão e tal. Aí eu falei assim: agora é o meu momento. Eu falei: posso te dar um abraço? Antes que ele respondesse, eu abracei. Que bom, com aquele tanto de soldado lá na frente, lá em cima. Eu falei: eles vão atirar, mas não tem problema, eu morro no abraço da igreja.
Mas ele ia te abraçar. Eu pedi para ele uma bênção, aí ele colocou a mão na minha testa, deu a bênção, pegou na minha mão, me deu um terço, e aí eu fui para abraçá-lo, ele veio ao meu encontro. Então, assim, ele é alguém realmente que faz a misericórdia porta a porta. Ele não é alguém que está sentado e vem a mim. Ele é alguém que vai à montanha, vai na casa, vai nas portas. O Papa Francisco falou naquele dia, na homilia dele, algo muito bonito. Ele disse, por favor, meus queridos, perdoem, perdoem 70 vezes 7. Porque só quem perdoa ama de verdade. E ele disse, sabe, Érica, que o laboratório do perdão maior é dentro da casa da gente, sabe? Porque só vive bem, né? Quem convive bem. Só é feliz quem dá conta de conviver bem. Sem arma, sem armadura, não é verdade? Então ele é muito sábio. Eu penso que um privilégio muito grande de estarmos vivendo essa existência agora e termos um Papa com tanta sabedoria, tão ungido pelo Espírito Santo, e volta a te falar que salvou, salve e salvará muitos da humanidade. É assim que eu enxergo o Papa Francisco, querido. Eu acho que já estamos encerrando a live. Esse momento, sério? Assim, esse momento tão... E eu queria tanto ter mais tempo. Relógio, Érica. Eu queria tanto ter mais tempo com você, porque acho que o mundo precisa tanto ouvir isso, precisa tanto ser partilhado. O pessoal está aqui falando, não, não. Mas assim, a gente marca um outro momento, né, Priscila? Com o maior prazer. A gente marca um outro momento para falar sobre isso, para viver esse encontro, para acalentar, rir e também levar essa esperança. Eu queria agradecer muito por essa obra de amor que é você. Muito obrigada. Essa obra de amor que é você que, não só com tantas estratégias, com gentileza, delicadeza, mas com as mãos, com as palavras, amém, com a presença e pelo sim. Essa é a minha primeira live. Então, assim, eu fiquei totalmente perdida. Eu fui participar de uma. Então, você saiu muito bem, viu? Entrei 5 minutos, 6 minutos, já estava acabando. Eu falei, graças a Deus, porque eu não sei participar de live, não. Eu gosto de conversar com a gente, com a pessoa. E você é tão pessoa, que mesmo assim, à distância, eu me senti muito à vontade. E fiquei muito agradecida. Nós somos irmãs. Por você dizer somos partícipes do mesmo universo. Obrigada, Érica. Somos feitos pelas mesmas mãos, somos filhas do mesmo Pai e comungamos desafios, alegrias, vitórias, como qualquer filho de Deus. Queria te pedir que você também orasse, e também a comunidade Obras de Maria, Filhos de Maria, desculpa, pela Associação Presente. O momento é um momento bem desafiador para todos nós, não só para sustentar a obra, né, essa causa de amor que é lindíssima, que é de excelência, que não é qualquer coisa, a gente só oferece o melhor para os queridos de Jesus que chegam com câncer na casa. Mas nós estamos exatamente na metade da obra do primeiro centro de cuidados paliativos, né, do norte de Minas, está exatamente na metade, nós estamos rebocando as paredes. Então, que você possa, junto à comunidade Filhos de Maria, interceder junto ao Padre Tiãozinho, pela nossa obra, pelos nossos sonhos, para que a gente possa levar mais dignidade, mais alívio para os queridos dele. Obrigada pela oportunidade, Érica, que o sangue precioso de Jesus cubra você, Alisson, sua filha, a comunidade Filhos de Maria, e que você siga sempre nesse caminho, iluminando o seu coração com a luz de Jesus. Amém. Os nossos corações. Eu agradeço a participação de todos, não pude falar os nomes, todos que colocaram mensagens tão lindas, participaram, e vamos ficar à espera, à expectativa. Somos um povo expectante, a expectativa de uma nova live, mas a esperança de que Deus há de fazer grandes obras e está fazendo através dessa decisão pelo outro. Amém. É verdade. Viu? Um grande abraço, Priscila. Novamente, muito obrigada, minha linda. Deus abençoe. Conte comigo, viu? Conte comigo no Projeto Presente também. Precisando de nós, estamos aqui.
Obrigada. E que não nos esqueçamos que a espiritualidade é o caminho entre a espera e a esperança.